que mais mata no mundo hoje? Câncer, doença cardiovascular, Alzheimer, depressão. O que você acha? Bom, o objetivo desse vídeo, mais do que te dar essa resposta, é fazer você pensar. Todas essas doenças têm um ponto em comum. Elas estão ligadas às suas escolhas e aos seus hábitos. Então, a gente pode tranquilamente afirmar que as suas escolhas são o principal determinante para a mortalidade. A genética, até certo ponto, influencia nisso. A gente não pode negar. Mas seus genes não são seus destinos. Eu sou o Dr. Alex Ribeiro, sou médico de família. E se você quer aprender a viver e envelhecer com saúde, vem comigo nesse vídeo. Bom, como eu já adiantei na chamada, hoje a gente vai falar sobre hábitos. Mas eu queria te fazer um convite muito especial. Para que esse vídeo te dê maior proveito possível, que seja muito prático, eu quero que você escolha um hábito. Um hábito que você queira começar ou um hábito ruim que você queira abandonar. E a gente vai fazer esse vídeo com você pensando no seu próprio hábito e com algumas perguntas e tarefas que eu vou trazer no meio para você chegar no final com um guia prático para implementar mudanças e mudar realmente esse hábito. Bom, vamos começar definindo o que é um hábito. O hábito é uma ação que você toma de maneira automática e repetida em resposta a uma determinada situação ou contexto. Ou seja, quando uma ação se torna um hábito, você não precisa mais decidir se você vai ou não fazer aquilo. Você entra naquela situação e responde sempre da mesma maneira. Exemplo, você levanta de manhã, entra no elevador para ir trabalhar e encontra uma pessoa lá dentro. Você vai ou não falar bom dia? Você não para avaliar, pensar se você deve ou não falar bom dia. Você sempre age como você costuma agir. Se for uma pessoa de hábitos educados, você vai desejar bom dia. Se não for, você não vai desejar. Mas você vai sempre repetir a sua ação. Você não vai decidir a cada manhã se você vai ou não dar bom dia para outra pessoa. Para entender como os hábitos são formados, a gente vai passar por uma estrutura que é chamada ciclo dos hábitos. Existem alguns estudiosos e alguns livros que abordam essa questão. Poder do hábito, microhábitos. Mas a principal referência que eu usei aqui, que eu gosto bastante de usar no meu dia a dia, é o livro de James Clear, Hábitos Atômicos, que é esse livro aqui, que eu recomendo, vale a pena. Nesse livro, diferente dos outros autores, ele aborda o ciclo de hábitos em 4 etapas: estímulo, desejo, ação, recompensa. Resumindo esse ciclo, tudo começa com um estímulo. Esse estímulo ou gatilho vai despertar um desejo que vai te impulsionar a dar uma resposta ou praticar uma ação, esperando que dessa ação você receba uma recompensa. A recompensa, então, realimenta o ciclo, despertando de novo o desejo. Para a gente conseguir efetivar uma mudança de hábitos, a gente precisa aprofundar um pouquinho em cada fase desse ciclo. Então vamos para a primeira fase, que é a fase de estímulo. Os estímulos ou gatilhos são pistas que aparecem no seu dia a dia que te levam a iniciar o ciclo de determinado hábito. Mas tem um detalhe muito importante. Para exercer sua função, nem sempre esses estímulos precisam ser percebidos de maneira consciente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está cedendo ou recebendo estímulos que não condizem com o hábito que você quer tomar. E você não está sabendo usar esses estímulos da melhor maneira possível. O primeiro passo para mudar isso é tomar consciência dos seus estímulos que vão gerar determinado hábito. Um exemplo disso: uma pessoa que perdeu um ente querido num dia chuvoso pode, de maneira inconsciente, associar o momento da chuva à tristeza, à desesperança. E aí, num dia de chuva, ele fica menos propenso a tomar boas decisões, decisões não emotivas, de maneira mais racional. Fica, a cada dia de chuva, revivendo um momento de luto. Seguindo na corrente desse hábito, o dia chuvoso pode indiretamente influenciar, por exemplo, na sua atividade física. No dia que está chovendo, você se sente mais desanimada, mais triste, e se estimula o hábito do sedentarismo. A pessoa quer então ficar na cama, coberta, assistindo televisão, e ela não consegue associar aquele hábito ao evento triste que ela teve lá atrás. De maneira inconsciente, a chuva gera uma tristeza que gera um hábito ruim. Então, o primeiro passo para mudar hábitos com efetividade é se tornar consciente dos seus estímulos. Só assim você vai poder limitar sua exposição aos estímulos ruins e potencializar sua exposição aos bons estímulos. E aqui eu quero trazer para vocês a primeira tarefa que eu disse lá no começo. Para todas essas tarefas eu vou considerar que você quer construir ou iniciar um novo hábito. Se for o contrário, se você quiser abandonar um hábito, eu vou pedir que você inverta a lógica da pergunta.
Tá combinado? Qual estímulo ou estímulos você enxerga como provável gatilho para iniciar esse hábito? Por exemplo, para desenvolver o hábito de prática diária de atividade física, um gatilho que você pode ter é um despertador, que vai tocar 15 minutos antes do horário da atividade. Um estímulo que a gente tem, que é bastante claro e fácil de controlar, é a agenda. Por exemplo, se você tiver uma reunião agendada, você simplesmente vai participar da reunião. Você não vai decidir no momento da reunião se ela é importante ou não, se você vai participar ou não. Simplesmente está agendado e você cumpre. Esse agendamento a gente chama de intenção de implementação. Se um hábito que você se propõe a fazer tiver agendado com dia, hora e local, é muito maior a chance que você cumpra isso. Esse é um acordo que você faz com você mesmo. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo sobre isso que eu gravei no Instagram, relatando um estudo que mostra a diferença da intenção de implementação para se efetivar um hábito. Eu posso te dar um exemplo prático disso comparando duas frases. Uma coisa é você falar, vou começar a me exercitar. Outra coisa é você falar, vou caminhar por 20 minutos às 7 horas da manhã, 3 vezes por semana. Quando você coloca todos esses detalhes, é muito mais fácil que você cumpra. O compromisso agendado é um estímulo. Data e hora definidos vão servir como esse gatilho para que você inicie o hábito. Então vamos para a nossa segunda tarefa. Quero sugerir que você crie uma intenção de implementação para o hábito que você quer desenvolver. Um exemplo é esse que eu acabei de falar acima. Então eu quero que você diga quando você vai fazer, qual hábito, por quanto tempo e crie a sua intenção de implementação com o máximo de detalhes desse hábito. Uma outra maneira de fortalecer estímulos para os seus bons hábitos é através do empilhamento de hábitos. O que é isso? O empilhamento é quando você pega um hábito que você quer começar a fazer e coloca junto com o hábito que você já pratica. Um exemplo de empilhamento. Você acorda de manhã e tem o hábito de tomar café da manhã. Se você quer aumentar sua ingesta de água, por exemplo, você pode pegar e empilhar. Antes do meu café da manhã, eu vou tomar um copo de água. Se você quer aumentar a atividade física, você pode, por exemplo, empilhar. Depois do meu café da manhã, eu vou pular corda por 3 minutos. Lembrando que tudo isso é só um exemplo, tá? E vai depender do seu condicionamento, do tipo de exercício que você faz. Não estou sugerindo que todo mundo deva pular corda, não. Vai bem, torcer o tornozelo pulando forte, fala, eu caí por causa do seu vídeo. O importante aqui é você entender a estrutura do empilhamento. Toda vez que eu fizer esse hábito que eu já faço, eu vou fazer também esse hábito que eu quero desenvolver. Um exemplo também que muita gente aqui deve lembrar é uma campanha do Guaraná Antártica, junto com Pipoca. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Tinha uma musiquinha que colava na cabeça, tinha ligação da imagem do Guaraná com a pipoca. Foi uma campanha de muito sucesso nos anos 90. Faz tempo. E que aumentou muito o consumo de Guaraná, porque ele empilhou o hábito de consumir pipoca com o hábito de consumir o Guaraná. Além disso, ainda teve o efeito de gerar maior desejo, associando os dois a uma atividade prazerosa de se assistir um filme ou do momento de diversão. Vamos para a nossa terceira tarefa. Eu queria que você montasse uma estratégia de empilhamento de hábitos. Eu quero que você coloque o seu hábito novo, o hábito que você quer desenvolver, empilhado com algum hábito que você já pratique. É importante a gente enxergar que essa associação de gatilhos, de estímulos, vão formar um grande contexto na nossa rotina. Com um olhar mais atento, você vai observar gatilhos em várias atividades do seu dia a dia. E esse passo vai ser importante para que você possa manejar o gatilho para cada um dos hábitos que você quer deixar de fazer ou que você quer começar a fazer. Por exemplo, qual desses dois ambientes vai te despertar o desejo de uma alimentação mais saudável? Não podemos confiar nas nossas escolhas, a nossa força de vontade, ao nosso autocontrole, a nossa determinação. A gente tem que trabalhar nosso ambiente, trabalhar esses estímulos para que eles favoreçam nossos bons hábitos. É mais fácil evitar do que resistir. Vamos para a segunda fase do ciclo de hábitos, que é a fase de desejo. Quanto mais uma ação for capaz de despertar o seu desejo, maior a chance dela se tornar um hábito. Esse mecanismo é mediado pela dopamina. Eu já falei um pouco sobre o eixo de prazer e desejo da dopamina num outro vídeo. Eu vou deixar o link para vocês, para a gente não se aprofundar muito nisso aqui. Mas o que é importante a gente citar aqui, o pico de dopamina, ele acontece numa fase antecipada.
que te leva ao desejo e te impulsiona para a ação, e não depois que essa ação foi feita no momento de recompensa, embora ela esteja presente em todo esse ciclo. Entendendo esse efeito, a gente parte para outra estratégia para se consolidar um hábito, que é o empacotamento de tentações. Essa estratégia consiste em colocar o hábito que você quer desenvolver associado com o hábito que você já pratique e que você goste, um hábito que te dê prazer. Um exemplo, você pode assistir uma série, algo que você gosta, enquanto caminha na esteira, o hábito que você quer desenvolver. Quando falamos do desejo no ciclo dos hábitos, a gente pode ter uma falsa ideia de que esses desejos surgem de maneira espontânea, mas a verdade não é essa. A ideia de que a gente deseja algo simplesmente porque eu gosto disso ou simplesmente porque eu sou assim pode ser uma grande armadilha. Eu não gosto de fazer exercício, eu gosto de comer doce, ou eu gosto de dormir até tarde. Não definem quem você é, apenas mostram preferências que você aprendeu a ter. E essas preferências vieram do contexto em que você está inserido. Família, amigos, sociedade. E agora eu vou deixar para vocês a quarta tarefa. Crie para você uma estratégia de empacotamento de tentações. Coloque o hábito que você quer desenvolver empacotado com o hábito que você já pratica e que te dê prazer. Falando de desejos, eu queria aqui destacar um que é inerente do ser humano, que é o desejo de pertencimento. Você não escolheu seus primeiros hábitos, você simplesmente copiou de outros que estavam perto de você, da mesma forma que os seus hábitos vão ser copiados por quem vier depois. A gente é influenciado pelos nossos contextos e depois a gente forma um contexto que vai influenciar outras pessoas. E 3 grupos especiais exercem essa influência: os mais próximos, a maioria e os poderosos. Um exemplo da influência dos mais próximos é o estudo que comprovou que você tem 57% mais chance de se tornar obeso se um de seus amigos mais próximos se tornar antes. Conclusão disso: fique próximo de pessoas que têm os comportamentos e os hábitos que você deseja desenvolver e crie vínculos, crie relacionamentos com essas pessoas. Se seus amigos vão para a academia, é muito mais provável que você também vá. A melhor forma de se manter um hábito de maneira sustentável ao longo do tempo é pertencendo a uma tribo. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei algumas vezes aqui sobre as Blue Zones, que são as áreas do mundo onde os idosos atingem maior longevidade e têm melhor qualidade de vida. Um dos princípios comuns nessas áreas é o que a gente chama de estar na tribo correta. Eles se conectam em grupos que praticam as mesmas atividades saudáveis, de maneira que um ajuda o outro a ter uma vida mais saudável. Falando em tribo, eu queria te fazer um convite. Eu queria que você entrasse para a minha tribo. Me segue no canal aqui do YouTube, me segue no Instagram, que a gente vai conversar muito sobre saúde. Tenho certeza que a gente vai poder junto ter uma vida mais saudável. O segundo grupo de influência é o grupo da maioria. Isso fica bem claro no chamado efeito manada. Preferimos errar junto com uma multidão do que nadar contra a corrente. Se encaixar nos padrões é mais seguro e a segurança gera um forte desejo. E o terceiro grupo é a influência dos poderosos. Aqueles que detêm o poder, se manifesta pelo status, pela autoridade, pelo sucesso, tende a ter seus comportamentos mais copiados. Eu te pergunto, quem são os seus ídolos? Eles são o tipo de pessoa que conscientemente você quer se tornar? Aí você me pergunta, como que saber sobre essa questão dos desejos pode influenciar na sua vida? Entendendo como o desejo é gerado, a gente pode lançar mão de estratégias para guiar o que desejamos. Assim você pode agir ativamente na geração de seus desejos, ao invés de ser simplesmente levado por eles. Um exemplo, ao invés de pensar, nossa, eu tenho que usar insulina, eu não gosto dessas picadas, você pode pensar, nossa, eu vou usar insulina, eu tenho que levar essas picadas, mas é esse medicamento que me ajuda a controlar meu diabetes. O essencial é enxergar esses hábitos de uma maneira positiva, focando em seus benefícios. Uma maneira de potencializar o desejo para iniciar um hábito é criando um ritual de motivação. Como que podemos fazer isso? Por exemplo, enquanto você está trocando a sua roupa para ir fazer uma atividade física, você pode ligar uma música que te motive. Assim você diminui a chance de diminuir seu desejo da prática enquanto você se prepara para ela e se mantém motivado até a hora de iniciar. Uma inversão dessa prática, que pode ser usada para abandonar o hábito, é criar um ritual que vai te desmotivar. Como exemplo, a gente tem uma estratégia que é conhecida como fumar de castigo.
Em que consiste essa estratégia? A pessoa que quer abandonar o tabagismo é liberada para fumar, desde que ela siga um ritual, que é o seguinte: ela tem que fumar em pé, sozinha, olhando para a parede e sem celular ou qualquer outro dispositivo em mãos. Usando essa estratégia, o ato de fumar acaba deixando de ser atrativo, não gera o desejo e fica muito mais fácil de ser abandonado. Continuando, vamos para a terceira fase do ciclo dos hábitos, que é a fase de resposta. A resposta é a fase da ação, provavelmente dita. É o que a gente chama mesmo do hábito. E relembrando, o hábito é uma ação realizada repetidas vezes, de forma automática, em determinado contexto. Nessa fase do ciclo, nós temos que o número de vezes que você pratica uma ação é mais importante do que há quanto tempo você faz ela ou da perfeição com que você executa. Ou seja, fazer muitas vezes é mais importante do que fazer há muito tempo ou do que fazer bem. Pensando nisso, uma característica essencial dessa ação é que ela seja fácil. A facilidade faz com que ela seja repetida mais vezes e aumente sua chance de se tornar um hábito. Exemplo disso: sabe aqueles produtos que ficam expostos na fila do supermercado? Eles utilizam essa característica do ciclo do hábito e facilitam ao máximo a compra, para que você acabe naquele tempo que está passando pela fila, leve um produto a mais. Uma característica natural do comportamento humano é buscar facilidade. Então você precisa desenhar o seu ambiente da maneira que os bons hábitos não exijam esforço nenhum, enquanto os maus hábitos ofereçam o máximo de dificuldade. Essa é a estratégia da diminuição máxima de atritos que é utilizada por várias empresas. A Domino's Pizza, por exemplo, ela fez uma campanha para facilitar o uso da sua plataforma, em que, se você acessasse o aplicativo e não executasse nenhuma ação, após 10 segundos era te oferecido o pedido da sua pizza favorita. E você precisava apenas confirmar aquele pedido. Uma ideia que eu achei sensacional. Agora pensa, como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Como você pode reduzir o atrito dos bons hábitos ou dificultar os maus hábitos? Por exemplo, a roupa de academia está num lugar de fácil acesso. Você diminui o atrito para se trocar para ir fazer uma atividade física. Outro exemplo, frutas expostas em cima da bancada, em local de fácil acesso, e não ter chocolate dentro de casa. Garrafas d'água espalhadas em diversos pontos, garrafa d'água em cima da sua mesa, para que você consuma mais água. Para você que quer deixar de fumar, quem sabe não comprar o maço inteiro? Está diminuindo seu cigarro? Deixa ele fazer falta. Quando você ficar sem, você vai ter que sair, ir até um local e comprar o cigarro. Diminui muito a sua chance de consumo. Quer dormir mais cedo e melhorar a qualidade do seu sono? Não leve o celular para o lado da cama. A lógica é sempre a mesma. Facilite ao máximo o hábito que você quer desenvolver e dificulte ao máximo o hábito que você quer excluir. Você precisa sempre preparar o seu ambiente pensando nas ações que você quer fazer no futuro. Por exemplo, você está no supermercado, compre os alimentos mais saudáveis, os alimentos que você planeja consumir durante o mês. Se você comprar alimentos que não são saudáveis e levar para sua casa, você vai consumir aquele alimento. Você quer tomar um café da manhã mais completo antes de sair para o trabalho? Deixe tudo preparado na noite anterior. Assim, o tempo que você gasta para preparar e ter seu café da manhã não te atrasa tanto para o trabalho, não te obriga a acordar muito cedo. A chave é: pense antes, planeje e deixe o ambiente preparado para aquilo que você quer fazer. E essa é a próxima tarefa que eu vou propor para vocês. O que você pode fazer para facilitar o seu hábito? Seguindo ainda nesse raciocínio que é inerente do ser humano buscar facilidade, você precisa tornar seu hábito o mais fácil possível. Para se tornar um hábito, você precisa decompor aquela ação no menor passo possível que sinalize que você iniciou a fazê-la. A ideia é que esse primeiro passo não demore mais que alguns minutos e depois você vai aprimorando e complementando o seu hábito. Nesse momento, o mais importante é que você não deixe de fazer, pois buscar a perfeição pode acabar sendo muito desmotivante. Exemplos: comer uma fruta pode ser um primeiro passo para se desenvolver uma alimentação saudável. Ir para a academia, nesse momento, é mais importante do que fazer um treino perfeito. Sair para caminhar, mesmo que você não possa fazer isso por 1 hora, por 40 minutos, já é um grande começo. Pensa que você só vai poder melhorar um hábito se ele já existe. Então, vamos para a 4ª e última fase do ciclo dos hábitos, que é a fase de recompensa.
As 3 fases anteriores que a gente conversou, estímulo, desejo e resposta, são o que te leva a praticar uma ação. A 4ª fase, a fase de recompensa, é o que te leva a desejar novamente uma ação. Então é ela que acaba por consolidar um hábito. Nós só vamos ter o desejo de repetir uma ação se ela nos trouxer recompensa. E o nosso cérebro tem uma característica especial. Ele valoriza mais as recompensas imediatas, mesmo que pequena. A recompensa precisa ser imediata. Um exemplo de uma recompensa simples que pode favorecer seu hábito é o desenvolvimento de uma planilha de treino. Ela te traz a recompensa diária de sentir que você está cumprindo o acordo que você fez com você mesmo. E além disso, ela tem 2 pontos importantes que eu quero destacar aqui. O primeiro é que uma planilha de treinos deixa o seu progresso visual. Você consegue enxergar diariamente uma evolução que levaria muito tempo para ser percebida. Você vê que está indo bem. O segundo ponto é a proposta de não quebrar a corrente do bem e não deixar se formar a corrente do mal. O que eu quero dizer com isso? A corrente do bem é quando você completa a sua série programada para a semana. E a corrente do mal é quando você deixa de cumprir o seu compromisso por 2 dias seguidos. Você pode usar essas 2 correntes para se premiar, para se recompensar ou até para se punir. Um exemplo, você pode acordar consigo mesmo que, se você cumprir os treinos de segunda a sexta-feira, você vai se dar uma massagem na sexta-feira às 17 horas. Já naquela semana que você deixar se formar a corrente do mal, 2 dias seguidos de falha, você vai usar aquele mesmo horário, de sexta-feira às 17 horas, para praticar uma corrida ou uma caminhada. E o dinheiro que seria gasto na massagem, você vai fazer uma doação. Por que eu coloco 2 dias seguidos? Um dia de falha acontece, você pode ter um imprevisto, mas assim que ele acontecer, você tem que mobilizar todas as suas forças para não falhar o segundo dia. Assim a falha vira algo eventual, enquanto que o acerto ou o compromisso cumprido é o seu hábito. Mas tem um detalhe importante, tanto a recompensa quanto a punição precisam estar bem alinhados com o seu hábito. Não vale se dar um rodízio de pizza porque fez atividade física durante a semana. Eu malho para comer. E nesse exemplo, eu queria te passar a última tarefa. Defina como você vai se recompensar pelo compromisso semanal cumprido. Bom, a gente vai finalizando aqui. Eu espero que você tenha saído desse vídeo com uma estratégia para implementar pelo menos um hábito. Se você quiser implementar outros, você pode voltar, assistir o vídeo novamente e cumprir de novo aquelas tabelas, com foco num novo hábito. Além disso, para você que acabou procrastinando, que não escreveu ou que não respondeu as perguntas da maneira que você vai guardar, eu vou deixar embaixo um formulário. Nesse formulário, você que cumpriu as tarefas pode transcrevê-las para o formulário, que aí eu vou receber suas respostas e eu posso te dar um retorno com dicas, conselhos ou maneiras de você fortalecer seu hábito. Para você que não fez as tarefas, pode fazer diretamente no formulário, que eu também vou te dar o mesmo retorno. Você pode também comentar aqui no vídeo com um hábito que você queira iniciar ou um hábito que você queira abandonar, e a nossa tribo pode te ajudar, dando dicas do que funcionou, do que já colocou em prática e que pode servir também para você. Muito obrigado pela sua atenção, principalmente você que não tem o hábito de ver os vídeos até o final, mas nesse você ficou. Até a próxima!